Bom, eu tinha parado na parte do planejamento do Roquete Pinto. Então, no livro do Abdias Nascimento, ele mostra toda uma projeção do que seria o Brasil em 2012. E aí, segundo o Roquete Pinto, naquela época de 1872, 3, o Brasil tinha 60% de negros e mestiços. E aí os outros 30%, era 70% de negros, e aí os 30% você tinha entre mestiços e brancos. E o projeto, segundo o Roquete Pinto, de miscigenação do Brasil, era embranquecer o Brasil. E para ele, até 2012, o Brasil teria 80% de brancos e 20% de mestiços ou indígenas ou negros. Então esse era o projeto de Brasil para aquela época. E essa ideia pegou, então esses pesquisadores europeus trouxeram essas ideias para cá. Os pesquisadores, os literatos, os pensadores da época adoraram a ideia e começaram a fazer esse planejamento. E aí eles foram nessa tentativa de embranquecer. O Abdias Nascimento, ele fala que nesse período você tem o genocídio do povo negro, mas você também tem a violência contra a mulher negra. Porque a ideia foi violentar mulheres, engravidar mulheres pretas com homens brancos, porque a ideia era que as mulheres negras eram mais fortes geneticamente para produzir outros descendentes, porque eles acreditavam que os negros escravizados que vieram para o Brasil, eles não tinham uma potência sexual, digamos assim, para a produção de filhos, e aí as mulheres negras seriam aquelas responsáveis por embranquecer o Brasil. E esse projeto foi à frente, E o Abdias Nascimento faz no livro O Genocídio do Povo Negro no Brasil, ele faz essa denúncia de o quanto que, a que custo que o Brasil foi embranquecido, a custo das mulheres negras do nosso país. A gente não pode esquecer também do livro que a gente leu do período realista, O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. No Cortiço tem uma parte que fala dessa chegada dos estrangeiros ao Brasil, da chegada dos portugueses que vieram até aqui no Rio de Janeiro, e aí você já tem um período de miscigenação. E no Cortiço você tem o João Romão, que é um português que se envolve com uma negra, segundo ele alforriada, mas que não era alforriada, a Bertoleza. E a Bertoleza, ela é mestiça, ela não é negra. Já no livro, você vê a influência desse período naturalista e realista, a influência da ciência. E a personagem Bertoleza, ela se considera superior aos negros, mas ela se considera inferior aos brancos, no caso João Romão. E ela, enquanto personagem, abertamente se diz querer se envolver com homens superiores a ela. Então a ideia de superioridade era a ideia do povo branco, no caso o João Romão, o português. E ela não se envolvia com negros. Então você tem, já na literatura, você mostrando a mentalidade das pessoas da época. Você tem o preto aqui embaixo, você tem o mestiço, que já é superior, racialmente falando, e depois você tem o homem branco. E aí essa ideia de superioridade branca, ela é trazida para nós e ela é entendida como verdade. E isso vai fazendo com que o Brasil, desde Priscas Eras até hoje, entenda-se que o povo branco é superior simplesmente pelo fato de ser branco. Geneticamente ele teve características do povo ariano, os olhos azuis, os olhos verdes, a pele alva, branca, o cabelo loiro, o cabelo castanho claro. E o povo preto ser um povo inferior. A gente também tem essas referências na Bíblia, de que o povo africano é descendente de Cã. E o povo de Cã, os filhos de Cã, são filhos amaldiçoados por Deus. E aí a igreja justifica a escravidão dos povos africanos por meio dessa ideia bíblica, que eu não vejo sentido nenhum, mas ela foi justificada. Tanto que nesse período de escravidão no Brasil, você tem todas as instituições tendo escravos como funcionários.
E aí você tem a igreja, você tem o mercado, você tem os ricos, até os negros alforriados também acabam por ter o seu escravo, porque o escravo era um símbolo de status também, né? Você ter um escravinho para você, para limpar suas coisas, ou vender coisas na rua, né? Levar os tabuleiros para a rua para vender doces, isso também era status, né? Que eram os escravos de ganho. E essa ideia de ser negro no Brasil, ela permanece de forma muito pejorativa. Então ninguém quer ser associado ao negro, justamente por essa história que a gente traz de muito sofrimento, mas não só isso. Essa ideia de que ser negro é você ser insolente, de você ser preguiçoso, de você não gostar de trabalhar. Como é que você vai gostar de trabalhar trabalhando quase 20 horas por dia, com pouca água, com pouca comida, levando chicotada, sem a sua família, tendo sido separado dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais? Não tem como você ser bacana nesse período, né? E aí essas ideias da elite brasileira, elas vão passando ao longo dos séculos para nós, e hoje ainda temos esse estigma de que ser preto é feio, de que ter o cabelo crespo é feio, de que você ter a pele mais escura é feio, né? E a gente vê hoje nas meninas, por exemplo, quando elas vão a uma festa, qual a primeira coisa que se faz? Vamos alisar o cabelo, aí bota lá aquele quilo de formol, porque o cabelo arrumado é o cabelo liso ou o cabelo alisado. Quando vai passar uma maquiagem, qual a primeira maquiagem que se passa? O pó branco, porque aí você elimina, né, a cor, você alveja o seu rosto, e aí você está pronto para a festa, você está bonito, né? E quantas mulheres não ouvem piadas sobre o cabelo? Ah, arruma esse cabelo, que cabelo horroroso, que bucha. São diversos os casos de denúncia racial por conta do cabelo. E é uma pressão social também muito grande para nós assumir o nosso cabelo crespo, o nosso cabelo afro, porque a gente não enfrenta só o olhar do outro, mas a gente também enfrenta a nossa autoestima, que foi pisoteada desde quando a gente era criança, né? Dito pra gente que o nosso cabelo é feio, que o nosso nariz é grande, que nossa boca é grande, que nós somos feios. O tempo todo dizem pra gente que nós não somos apresentáveis. E a gente vai carregando isso desde a infância como, poxa, eu sou feio, né? Isso mata a gente por dentro. E quando a gente percebe, é tudo uma besteira, né? É só um pensamento, é só uma ideia limitante de que a sua boca, o seu nariz, o seu cabelo definem quem você é e diz se você é superior ou inferior ao outro. Esse projeto de miscigenação aí do Roquete Pinto, é claro que não deu certo, né? Que a gente vê hoje a Bahia como um estado que mais tem negros, Minas Gerais, que teve grande presença dos negros por causa da mineração também. E veja, são estados que tiveram a grande presença de negros escravizados e também são estados altamente preconceituosos, né? E a gente, quando vai para, não sei se vocês já foram para Salvador, para Bahia, mas quando você vai a Salvador, o povo preto é o povo pobre. É o povo que está vendendo, botando fitinho no seu braço, que está vendendo acarajé na rua, que está oferecendo cadeira na praia. Mas o povo branco ainda é aquele que vai para as praias de Pitangueiras, que vai para as praias dos ricos. Quando você vai para o apartamento das pessoas, você vai para uma festa de criança, as negras são as empregadas domésticas, aquelas que estão com uniforme, separadas da festa, cuidando dos filhos, das mulheres brancas e ricas. E os pretos são aqueles que estão na beira do cais, que estão na beira da praia, que estão fumando, que estão usando droga, que estão roubando, que estão... Os jovens que estão alcoolizados nas calçadas, né? Os jovens desempregados, na maioria homens desempregados, que estão aí à toa na rua, e ainda assim são os que sofrem também a violência policial. E aí a gente não pode deixar de refletir no racismo mundial que a gente tem hoje, de, por exemplo, o coronavírus matou não sei quantas pessoas na China, acho que umas 200 e poucas pessoas. 200 pessoas em relação à quantidade de milhares de chineses que existem na China não representam 1% da população, mas é uma população branca que está morrendo.
Aí na Itália, quem morreu? Branco. Aí o mundo todo está em polvorosa. Nossa, o coronavírus está matando. Mas ninguém se importa com a quantidade de negros que estão morrendo no nosso país. Morre muito mais negro, jovem, homem, negro, de periferia, pela violência policial, do que o coronavírus está matando. Se juntar todas as pessoas que morreram por causa do coronavírus, que são homens brancos e idosos, né, e que estão lá com a imunidade baixíssima e morreram, não dá a quantidade de jovens brasileiros negros mortos num mês. E depois da ascensão do governo Bolsonaro e das ideias de extrema direita, a gente tem um recrudescimento, a gente tem uma violência policial muito maior. Então mata-se muito mais hoje por qualquer coisa. Vocês não podem esquecer daquele jovem baiano com cabelo afro, estava com uma boina, e o policial arrancou a boina da cabeça dele, jogou no chão, deu uns tapas na cara dele, socou, chutou, e ele falou assim: mas eu sou trabalhador, o rapaz. E o policial falou assim, falou lá um monte de palavrão e disse que ele era um vagabundo, que ele não podia ser um trabalhador com aquele cabelo. E o cabelo é a marca racial que ele carregava com orgulho. Era o cabelo que ele pintava, era o cabelo que ele amarrava, que fazia penteado, que andava no estilo que ele gostava de estar. E hoje o menino disse: eu vou cortar o meu cabelo, porque senão o policial vai voltar aqui, vai me identificar e vai me bater ou me matar, ou eu vou ser batido, vou levar um baculejo, como vocês dizem aqui, de um outro policial. E aí não é possível que as pessoas não percebam o quanto que ser jovem, preto, pobre, de periferia hoje no Brasil é um estigma negativo para você ser morto pela polícia. Você não precisa estar roubando, estar matando, não. Você só precisa ser preto e pobre. Às vezes você nem precisa ser pobre, é só ser preto. E a polícia te vê passando que você já é um suspeito. E é um racismo que não sai, é um racismo que está enraizado na nossa cultura, na mentalidade das pessoas. Ninguém acredita que um jovem branco seja um ladrão. A gente vê nas universidades também. Quem é o jovem que faz economia, que faz medicina, que faz direito? É o jovem branco. Dificilmente você vê um negro numa faculdade de medicina. E as cotas estão aí para mudar essa realidade. Não é tirar a vaga de ninguém, é garantir que esses jovens pretos, periféricos, que passaram por violência durante toda a vida, violência psicológica, violência física, fome, falta de política pública, que esse jovem ele tenha acesso ao que o jovem branco não passou nem um terço de sofrimento e de violência. Eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta?